Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus queridos estudantes. A nossa disciplina Técnicas Educacionais de Prevenção, o nosso tema é OS, Ordens de Serviço. Aula de número 8. Gente, segue aqui meu telefone, 99967-8961. Segue meu e-mail, Thiago, com TI, né? techseg97@gmail.com. Bom, a ferramenta que eu vou abordar com vocês hoje, gente, ela é muito utilizada em atividades de manutenção mecânica, em atividades de manutenção elétrica. A aplicação, o leque maior dessa ferramenta é mais voltada para esses tipos de trabalho, tá? Então tá aqui, ó, OS, Ordem de Serviço. Qual que é o diferencial dessa ferramenta, né? Definição, ó, registrar as atividades da empresa e formalizar pedidos. É um documento essencial para garantir a segurança do seu negócio e manter um fluxo de trabalho em ordem. Pessoal, é uma ferramenta que a gente utiliza hoje na segurança do trabalho, mas também é uma ferramenta de gestão que as empresas utilizam para ter controle também de quantidade de atividades, data, planejar o tempo de trabalho. Exemplo, o diferencial da ordem de serviço para as demais ferramentas é que você tem, exemplo, informações de solicitante, você tem informações do executor, você tem data e hora, em muitas situações são programadas, tá? Então essa é a diferença. Ó, é como se eu tivesse, exemplo, passando um e-mail, né? Formalizando uma conversa ali. A ordem de serviço ela vai fazer mais ou menos este papel. Vou passando as telas aqui e vou fazendo essas ponderações, tá? Então, em atividades de operação também se utiliza a ordem de serviço, mas a aplicação com certeza, manutenção mecânica, manutenção elétrica, assim gente, mas é muito utilizado. A regulamentação da ordem de serviço vem lá da NR1, tá? A referência normativa, e a gente vai encontrar também na NR de número 12, principalmente nas atividades com máquinas e equipamentos. Então aqui são as aplicações dessa ferramenta que a gente vai trabalhar. Os dados necessários, nome de empresa, nome dos executantes, conforme as outras ferramentas, tá gente? Nome da gerência, dos departamentos, escrever ferramenta, EPC, EPI, data inicial, horário inicial, data final, horário final, descrição do local de serviço, descrição da atividade, histórico da atividade, todas são informações que nós podemos acrescentar. Porém aqui, agora eu tenho data e horário programado. Geralmente aqui vai vir o nome do solicitante, solicitante é quem pediu o serviço. E na ordem de serviço, geralmente vem hoje, em sistemas eletrônicos, sistemas informatizados, é possível você criar um rastreamento dessa ordem de serviço. Então, na maioria dos casos, são rastreáveis. Tem códigos, essas ordens de serviço. E aí, gente, quem gerencia, quem toma conta, geralmente, não necessariamente são profissionais da segurança do trabalho, tá? Exemplo, as atividades de manutenção mecânica, geralmente é o líder, o supervisor ali do pessoal da elétrica. De repente, um engenheiro que é designado, né, como o supervisor daquela equipe de trabalho. Aí, geralmente as empresas criam um padrão, olha, terminamos a atividade aqui, vamos arquivar essa ferramenta aqui por 5 anos. E também vai muita informação técnica nessa ordem de serviço. Exemplo, foi feita a troca de um dispositivo de segurança, exemplo, um DR, o interruptor diferencial residual, né? Chamamos de IDR, um DDR, um disjuntor diferencial residual. Mas professor, não sei nem a diferença disso. Tudo bem, você não sabe, mas o profissional que toma conta da ordem de serviço, que faz a gestão dessa ferramenta, ele vai saber a diferença. Então, é importante eu destacar aqui
para a gente não confundir ordem de serviço com PO, com procedimento operacional. O procedimento operacional, na aula anterior, eu comentei com vocês, em muitos casos ele define, né, rotinas de trabalho, ele define rotinas de trabalho e descreve esse passo a passo dessa rotina de trabalho. A OS não, a OS ela faz um histórico, ela cria uma história dessa atividade, ela não detalha o passo a passo. Então tem uma diferença de uma ferramenta para outra, tá? A OS tem dados de solicitante, dados do executor e geralmente gera-se cópias de OS. Geralmente ela vai vir em 2, 3 vias, tá? Por exemplo, uma via vai para o cliente, outra via do estabelecimento, outra via do prestador de serviço. Diferente do PO, que também não se utiliza. Você tem ali o PO ali e pronto. Que mais que eu vou destacar aqui de diferenças, né? A OS, nesse caso aqui, ela descreve também ela descreve o local de trabalho e a função. Em muitas situações, o PO não necessariamente faz essa descrição de local de trabalho. É um outro exemplo. E na ordem de serviço também, ela detalha e especifica, especifica a parte técnica da atividade. Exemplo, que não é parte da segurança. Exemplo, troca de rolamentos de um eixo de uma máquina. Aí geralmente na OS tem um modelo, tem a bitola, tá? Que é a medida desse eixo. Tem a ferramenta que vai utilizar, vou usar uma ferramenta 16, uma ferramenta 18. No PO não, no PO tem os riscos, né? Prensamento, contato com material perfuro cortante. Na OS não, na OS está falando, utilizar a ferramenta, exemplo, chave inglesa, ferramenta Phillips, ferramenta chave de boca. Então na OS já está detalhando mais essa parte, tá? Então assim, gente, é um controle interessante dessas atividades e ajuda muito a produção da empresa, tá? Modelos de ordem de serviço. Bom, gente, da mesma forma que eu mostrei nas outras ferramentas, né? A gente tem orientação paisagem, a gente tem aqui em orientação retrato, ó. Aí veja bem, ó, coloca a logomarca aqui é o modelo, né? A OS a gente pode usar ela física ou em sistema automatizado, tá? Um exemplo, vamos imaginar que deu problema na sua internet em casa. As empresas que vai lá e faz essa manutenção na internet, o controle é feito através de OS, através de ordem de serviço. O profissional vai lá, chega na sua casa, mexe na rede ou mexe no modem, no roteador aí, e aí geralmente ele pede para você assinar, fala, assina aqui para mim e tal. Geralmente aquilo ali, gente, é a ordem de serviço. Tem uns que já deixa a cópia, né, com você, então é a cópia também da ordem de serviço. Isso é bem interessante. Então, exemplo, aqui tem motivo do chamado, ó, cliente. Aqui poderia ser manutenção, reparo de internet, né? Reparo de máquina, de equipamento. Suporte, Silvio Silva. Então é o técnico que vai lá dar o suporte. Essa empresa aqui, ó, com certeza, olha aqui, ela especifica cidade e estado. Então, exemplo, é uma prestadora de serviço universal. Sei lá, vamos pegar um outro exemplo aqui, CEMIG, Copasa. Copasa vai lá fazer, exemplo, a ligação da rede de esgoto, ali é gerado um OS. A CEMIG vai fazer a ligação da energia da sua casa, então ali também é gerado um OS, uma ordem de serviço, tá? Então endereço, telefone, data. Ó, aqui tem o nome da rua do cliente, aqui tem o telefone. Atendente, Luciana Almeida. Ó, Luciana Almeida aqui é o solicitante. E neste caso, desculpa, o Silvio é o solicitante. A atendente foi a Luciana Almeida. E aí a data do atendimento e aqui o fim do atendimento. Sobre o serviço descreveu o serviço e aqui limpeza. Um outro detalhe que a ordem de serviço tem, gente. Aqui tá PO, desculpa, a formatação ficou errada. É OS, tá? Ficou errada, desculpa.
Um outro detalhe que a OS tem é que a OS ela tem retorno de atividade. Como assim retorno? O serviço foi executado ou não foi executado? Qual foi o tempo determinado para fazer aquela atividade? A exemplo, abriu o chamado no dia 1/1/2016, então eu fechei no dia 2/1/2016. OS tem validade. Exemplo, quando você solicita um serviço de reparo na sua casa, aí você abre um chamado para fazer lá o reparo na sua internet. Aí geralmente aquele chamado, ele te pede um tempo, o tempo mínimo de atendimento é 7 dias, é 2 dias, é 24 horas. Então a OS tem por objetivo facilitar esse tipo de trabalho também. Aí um outro exemplo aqui de ordem de serviço, aqui é do eletricista. A CBO significa Classificação Brasileira Ocupacional, aqui data que ele foi admitido, aqui o nome, revisão 1.2, quer dizer que eu já revisei essa OS 2 vezes. Aqui descrição da atividade desenvolvida, o risco da operação, os EPIs relacionados e aqui medidas preventivas. Geralmente esse modelo de OS aqui se utiliza também quando o trabalhador ele é contratado, ele é admitido, ele assina um OS geral, tipo assim, é um OS da vida dele na empresa. Tem empresas que criam essa ordem de serviço inicial também, tá, gente? Um outro exemplo aqui de ordem de serviço. Vocês vão pesquisar na internet aí, tá? Achar modelos, fazer leituras, né? Aqui tá bem mastigadinho para vocês, mas é importante que vocês estudem, né? Que vocês tenham esse hábito. Um outro exemplo aqui de ordem de serviço do servente. Dá uma paralisada, pausa o vídeo aqui, faz uma leitura, pelo menos dos campos, gente. Pelo menos dos títulos aqui. Muito importante, porque se eu parar para ler aqui, meu vídeo vai ficar em 30, 40 minutos, eu não vou conseguir nem carregar, tá? Olha aí, gente, um outro exemplo, ó. Essa aqui geralmente se utiliza para vendas, tá? Exemplo, eu comprei umas armações de aço esses dias. É muito similar a essa ordem de serviço aqui, ó. Então, para venda também se utiliza, comercialização de maneira geral, tá? Gente, obrigado pela paciência, pela atenção de vocês. Assistam o vídeo aqui até o final. Qualquer dúvida, pergunta, fique à vontade. Esse vídeo está disponibilizado também na plataforma do WhatsApp. Abraço, tudo de bom para vocês.